Gente, estamos aqui no podcast Coalizão Profética Apostólica e hoje nós temos uma pessoa muito especial, uma investidora do reino, uma pessoa que é empreendedora, pastora, não é? Ellen, seja bem-vinda, diretamente de Sinop. Conte para quem vai estar assistindo o podcast, quem é você, de onde você veio, conte para nós. Um prazer enorme estar aqui com você, pastor. É muito gratificante poder participar não só desse momento da coalizão profética, mas também como uma investidora, como uma patrocinadora, precursora, né, desse momento que vai estar acontecendo aqui na cidade de Campo Grande. E nós viemos de Sinop, eu como empresária, representando a minha empresa e também trazendo no coração, né, algo muito especial para a gente compartilhar aqui nesse podcast hoje, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Vai ser poderoso demais. E eu, assim, já quero falar que tem uma novidade. Todos os podcasts que acontecerão hoje e amanhã, para a surpresa de todos vocês, estarão indo para o meu canal no YouTube, que será aberto agora dia 1º de abril. Eita, bênção! Então vocês estarão no meu canal. Que legal! Sabe, serão os primeiros convidados do meu canal, vai ser assim extraordinário. Mas me conta, o que você faz? Qual é a tua empresa em Sinop? Como iniciou? Conte para nós. Vamos lá, minha empresa em Sinop é um bebezinho ainda, mas nós viemos aí, eu e meus sócios, porque eu não sou sozinha, nós somos em 3 sócios. E são 3 pessoas. Somos em 3. Eu, Delamário e o Pablo, que são profissionais excepcionais. Além de grandes empresários, né, que somos, nós também somos profissionais. Porque o empresário, muitas vezes nós olhamos para o empresário e enxergamos eles apenas como empresários. Mas antes de nos tornarmos empresários, nós também precisamos ser excelentes profissionais. Capacidade técnica, não é somente gerir uma empresa, mas é ter conhecimento e habilidade dentro de gestão, né? Dentro da área que você está atuando. Tem que ser perito. Tem que ser perito, isso mesmo. Então, nós estamos ali em Sinop, formalmente como Profit Fiscal, há 2 anos. Porém, nós temos uma história de mais de 10 anos na área. E a nossa empresa, como eu falei, é uma empresa emergente, é uma empresa recente, porém consolidada através da nossa perícia, né, profissional, tanto minha quanto a dos meus sócios. E nós estamos ali criando uma história junto com empresas. Nós sempre ressaltamos que nós não fazemos contabilidade, e sim de forma tradicional, mas de forma integrativa. Nós nos importamos com a saúde da empresa, não só com números, mas verdadeiramente em solidificar as empresas. Porque o lucro é o que faz as empresas subsistirem. E a empresa só tem lucro se ela tiver uma boa gestão, um bom planejamento a médio e longo prazo. Muito bom. Me diz, quantos anos já fazendo o que você faz? 10 anos. Porque você falou que temos que ser empresários, mas profissionais naquilo que a gente faz. Isso. Perito naquilo que faz. Exatamente. 10 anos fazendo isso. 10 anos. 10 anos que nós estamos dentro da área contábil, e não só da área contábil tradicional, mas dentro da consultoria, indo para dentro da empresa, entendendo como as empresas funcionam, porque há um mito muito grande de que tudo aquilo que é aplicado na empresa A pode ser aplicado na empresa B, na empresa C, mas não é assim. Quando nós, como profissionais, vamos para dentro das empresas, nós passamos a entender as particularidades. Como um ser humano, que é único, nós que somos pastores lidamos assim com inúmeras pessoas com personalidades diferentes, que tem uma família diferente, uma estrutura que cresceu em um ambiente diferente. Nas empresas também é assim. Cada empresa é única. E nós, como profissionais da área de contabilidade, da área de gestão, da área de consultoria, da área financeira, precisamos entender e tratar as empresas. Óbvio que sempre vai existir um padrão onde a gente aplica, mas cada empresa ela tem a sua particularidade, onde precisa ser analisada com cautela, com carinho e, acima de tudo, com muita responsabilidade, proatividade. E assim, eu costumo falar que quando um cliente tem um problema, esse problema, ele também passa a ser meu. Eu sou parte da resolução desse problema. Então,
esse contexto hoje que nós, como Profit, estamos trazendo para o mercado é justamente essa ideia de que o profissional que ele entende a necessidade, ele veste a camisa da empresa, mesmo estando ali de fora, né, como um suporte, como a contabilidade, é o profissional que vai se destacar no mercado, é o que vai realmente fazer as empresas se tornarem sólidas, porque todo empresário ele tem um objetivo, que é crescimento patrimonial, que é ter lucratividade. Porque uma empresa, o objetivo de uma empresa é o quê? Ter lucro, né? Enriquecer o dono da empresa. Esse é o objetivo da empresa. Só que só é possível chegar nesse objetivo se você tiver uma boa gestão, um bom planejamento. E isso se dá através do quê? De você sozinho como empresário? Não, é um conjunto de pessoas, de prestadores de serviço. Mas me conta, você estava falando sobre a tua empresa, a Profit. Profit. De onde veio o Profit? O termo profit significa lucro. O Y, na nossa conversão, significa yes, que é o sim, né? E fiscal, sim ao lucro. Né, e fiscal do termo contabilidade, né, tributário. Então, profit, ele veio desse termo de lucratividade, de nós entendermos que a contabilidade ela é uma chave principal e primordial para que as empresas enxerguem esse lucro e consigam gerir os seus números para que tenham resultados ainda melhores. Então, profit significa sim ao lucro. E você falou que também é pastora. Sim. Não é? Você é mais pastora ou mais empresária? Olha, eu sempre falo para os meus colaboradores e também para os empresários que eu atendo que não tem como nós separarmos o nosso eu pessoal do nosso eu profissional. Nós somos uma pessoa só. Então eu brinco às vezes que lá dentro da empresa é falar a minha igreja também. Porque a gente tem o devocional na empresa, né? Então, a gente acaba aqui vivendo isso diariamente. Vocês têm um devocional? Nós temos um devocional todos dentro os dias? da empresa. Não, nós fazemos uma vez por semana, porque nem sempre eu consigo estar na empresa todo dia pela manhã, no horário que o pessoal chega. Então, eu priorizo uma vez por semana. Então, nós fazemos um momento de devocional, de oração. Isso aqui vai dar um corte, tá? Um momento em que nós acolhemos ali, muitas vezes, alguma dor, algum problema que os colaboradores estão passando, né? A mãe tá doente, então nós oramos ali com eles, nós compartilhamos uma palavra, né? Damos um direcionamento, onde nós acabamos aconselhando eles ali. Então, nós temos essa equipe que fica ansiosa por esse momento. Eu saí de férias no começo do ano e fiquei alguns dias sem estar na empresa e só era eu que estava fazendo devocional, né? Hoje a gente coloca ali um ou outro que tem uma habilidade melhor, que também é cristão, que gosta de fazer. E aí eles mandavam mensagem, você não vai vir para fazer nosso devocional? Ou às vezes... Eles pediam. Eles pedem. Gente, ó, isso aqui vai dar um corte muito bacana. Ó, você sabe o que é a pessoa ser uma empresária, pastora, e a empresa, os colaboradores, eles pedem para ter um devocional na empresa. Porque é impossível você crescer no material sem estar conectado com o espiritual. É impossível. Concorda comigo? Concordo, com certeza. E isso traz um pouco mais de humanidade, porque nós que trabalhamos na área de gestão, a gente lida com problemas todos os dias. Então, é problema das 7 da manhã às 6 da tarde. Então, ninguém vai procurar um contador ou qualquer outro que seja um médico, por exemplo, porque tá tudo bem. Geralmente é porque ele tem um problema, tem uma dor, tem algo que está incomodando. E a nossa rotina acaba sendo, assim, pesada, sabe? No dia a dia. Claro. E esse momento de devocional, esse momento em que a gente compartilha algo de fé, de esperança, né? Uma palavra de ânimo, traz ali para os colaboradores, né? Um tom de que aqui não é só resolver problema, mas aqui também tem acolhimento, aqui eu também tenho, né, proteção, que lá na empresa a gente sempre fala disso, aqui nós somos uma equipe que um protege o outro, né, nós não temos rivalidade, nós estamos aqui para resolver problemas, isso é um fato. Nós resolvemos o problema do nosso cliente, nós não causamos problema, é muito importante que isso fique claro, nossa equipe entende que nós somos os resolutores, né, não somos causadores. Então, esse momento de devocional, ele é um momento também de trazer ali para os nossos colaboradores um incentivo, né? Trazer ali para eles uma motivação.
Muito bom. Então, para que eles estejam bem emocionalmente também, né? O papel da empresa, inclusive aí aos empresários, uma lembrete importante, agora em maio entra em validade, né, a ANR, que vai tratar dos riscos psicossociais dentro das empresas. Nós, Olha aí. empresários, somos responsáveis, né, em colaborar para que os nossos colaboradores eles estejam bem emocionalmente. Claro que não está tudo sob o nosso controle, mas faz parte da gestão empresarial de nós que somos donos, ter este cuidado com os nossos colaboradores. E o devocional é um dos cuidados que a gente Muito tem. bom, muito bom. Me fala, teve alguém que assim, foi fundamental para te inspirar, tanto como, assim, pessoa pastora e como pessoa empresária? Não é? Sim. Teve alguém que te inspirou, que te motivou? Enfim, conte para mim. Conte para nós. Na nossa caminhada de vida, né, a gente sempre vai encontrar pessoas que vão nos inspirando ao longo do caminho. E eu sempre costumo dizer que nós somos a junção das pessoas que passam por nós, que nós permitimos, né, acessar a nossa vida. Porque nem Opa, todo mundo a gente pode opa. permitir Como acessar é a que é? nossa vida. Repete isso daí. Nós somos a junção. Nós somos a junção de pessoas que passam pelas nossas vidas e daquelas que nós permitimos acessar a Meu nossa Deus, vida. Porque nós meu não Deus. podemos deixar todos acessarem Todos acessarem nossa a vida. nossa vida. Então, existem muitos empresários que ainda me inspiram, né? Clientes meus. Existem pessoas que não são empresárias que também me inspiram pela sua história de resiliência. Né? Então, assim, eu não tenho uma pessoa específica que me inspirou. Olha, só me tornei isso por conta dessa conta dessa pessoa. pessoa. Mas Foi foram uma junção. uma junção de empresários que a gente olha e fala assim, poxa, eles conseguiram, então eu tenho uma história parecida, eu tenho características E parecidas. Deus vai nos apresentando, né? Vai nos apresentando essas pessoas. E isso na área empresarial. Na área pessoal, como pastora, como na área de fé mesmo, eu nasci numa igreja evangélica. Então, eu construí, desde pequena, essas minhas habilidades para o cuidado com a bom. igreja. Mas existiram pessoas-chave, sim. Hoje existem duas pessoas muito importantes, né, da nossa vida, que estão há muitos anos já tem uns 5 anos, que é o meu pastor, o pastor Arno e a minha bispa, Andréia. E eles são peças que são pontuais, porque quando nós estamos em um determinado ciclo na nossa vida, em uma determinada etapa, as coisas começam a ficar mais desafiadoras, né? Então, a empresa começa a crescer, começa a tomar uma proporção que o nosso tempo fica muito reduzido e nós acabamos, assim, muitas vezes se cansando. E ter essas pessoas que olham para nós, além de olhar como ser humano mesmo, olham para nós, né, num contexto global, olha, ela é empresária, ela é pastora, ela é mãe. Saber separar, né? Saber separar, mas ao mesmo tempo entendendo que tudo isso é dentro de uma pessoa só, é muito importante nós termos essas pessoas que olham para nós e não colocam um peso sobre a nossa vida, né? Fala assim, filha, olha, no seu tempo, Ellen, pode ir, vai devagar, vai por aqui, é muito importante porque fazem com que o nosso caminho, tanto na vida cristã quanto na vida empresarial, seja mais leve, porque a nossa vida num contexto geral já é bem puxada, né? Já tem muitas demandas. Eu quero até deixar aqui registrado, porque esse podcast ele vai pro meu canal do YouTube, não é? E eu quero deixar registrado que ela é uma boa profissional. E eu quero puxar algo aqui que eu falei ontem, estava numa mesa, elogiando você, o teu trabalho, juntamente com a minha esposa, com a bispa. E eu estava falando que quando a gente conheceu a profissional Ellen, não a pastora Ellen, eu tive muita dificuldade. Não que a Ellen fosse uma má profissional, mas eu não estava acostumado com o nível. Ou seja, você estava numa frequência aqui de trabalho, organização, sabe, como contadora, e eu numa frequência aqui embaixo. Ou seja, eu tive que elevar. Não é? Hoje a gente vive o que vive, eu quero deixar registrado isso aqui, no que diz respeito à escola profética, agora coalizão profética também. A nossa vida pessoal, eu e a Andréia,
na nossa casa debaixo de uma direção. Você, nessa área, você é uma mentora nossa. Porque o texto bíblico vai dizer que um ferro afia outro ferro. Então, é a gente sendo afiado, não é? Lapidado, treinado, cuidado. Né? Então, eu quero já deixar aqui, eu quero te agradecer. Eu faço questão de deixar registrado aqui, te agradecer, sabe, pela profissional que você é. Como filha, a gente não tem nenhum, assim, meu Deus, né? Você é uma discípula. Porque, gente, assim, deixa eu falar algo para vocês. Quando a gente a conheceu, a gente não imaginava quem a gente estava conhecendo. A gente não tinha noção quem era, não é? Aquela moça casada com o marido que estava se achegando a nós, não é? E isso é muito importante. Você falou sobre saber fazer essa separação, porque nós somos um ser humano dividido em áreas na nossa vida. Sim. Emocional, trabalho, familiar, não é? Isso é muito interessante. Mas me conta assim, como que nasceu esse teu negócio atual? Porque eu tenho certeza que não foi só isso. Você Sim. falou de 10 anos, você não tem só Sim. 10 anos de idade. Não é? Teve outras Sim. empresas. Uhum. Como que nasceu? Por quê? Porque para nascer teve que parar. Algo parou para nascer isso. Sim. O que parou para nascer? Vamos lá. Há uns 6 anos atrás, 6 ou 7 anos atrás, eu estava lá em Roraima. Isso. Nós Longe. passamos uma temporada em Roraima e na época eu não trabalhava na área contábil. Eu já era contadora, né? Trabalhava como gestora na parte mais voltada interna dentro das empresas, mas eu não tinha a empresa contábil. E aí eu fui para Roraima, né? Comecei a trabalhar lá também nesta mesma área. E quando eu voltei de Roraima, eu falei assim, poxa, vou voltar para o Mato Grosso. E agora? Né, vou continuar na mesma área, mas eu preciso, né, crescer, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de algo mais, exatamente. Eu já estava, né, há 4 anos na área atuando, mas eu não sentia que era só aquilo. E aí o meu esposo me deu uma grande ideia. Ele falou assim, Ellen, conversa com o pessoal que você está trabalhando atualmente e veja se eles querem vir com você para o Mato Grosso. Eu falei assim, ai, meu bem, será? A voz do marido foi importante. Foi muito importante. Na verdade, tanto na consolidação da minha empresa hoje, atualmente, quanto da minha outra empresa, que foi também precursora da empresa atual, ele foi quem realmente me impulsionou. Ele foi quem me colocou à frente e falou, olha, você precisa, é isso, vai. Foi ele quem... Porque talvez se não tivesse sido ele, eu não teria Você naquele é casada momento. há quantos anos? Vai fazer 15 anos esse ano. 15 anos. 15 anos. Como que você faz, assim, porque tem gente que não sabe conciliar trabalho, espiritualidade e família. Sim. Eu tenho pedido para todos os meus entrevistados, não é? Gente que parece um sonho, porque eu estou entrevistando a Ellen. Você tem noção disso? Tenho noção, meu Deus. Eu estou entrevistando a Ellen. E isso para mim é uma honra. Amém, É uma glória a honra. Deus. Para mim é uma Hoje o honra foco estar é aqui. seu aqui. Você é a pessoa principal aqui agora. Eu tô te entrevistando, tô conduzindo aqui podcast, querendo saber da sua vida. Mas como conciliar espiritualidade, família e trabalho? Então, é um desafio. É um desafio. Eu confesso que essa é uma pergunta que muitas vezes, eu não sei se aqui o senhor já foi em alguma psicóloga alguma vez, aí você vai na psicóloga e a psicóloga pergunta assim, qual é o seu hobby? O que você mais gosta de fazer? Às vezes a gente pensa assim, poxa, o que eu mais gosto de fazer, né? Porque é muita coisa no dia a dia. E quando a gente fala de espiritualidade, casamento, filhos e trabalho, e uma empresa que está em um crescimento acelerado, né, uma equipe enorme para você gerir, você fica realmente em um jogo de pratos, né, malabarismo de pratos. Você não pode deixar nenhum cair, de fato. Uau. Todos são extremamente importantes, porque se você não está bem no seu casamento, como que você vai estar bem na sua empresa? E desculpa te cortar, porque geralmente esse jogo de pratos, malabarismo de pratos, são feitos
com 3. Com 3. Aqui a gente tem mais Família, de 3. tem... Ou seja, é mais difícil É ainda. mais difícil ainda. Meu Deus. E aí a gente tem os filhos que necessitam, né, da nossa presença, principalmente para mim que sou mulher, que sou mãe, a gente tem ainda um desafio um pouco maior, porque a gente... Quantos filhos você tem? Eu tenho 2 filhos. Falei. Eu tenho 2 filhos. A Esther, de 8 anos, e o Davi, de 12 anos, que já está fazendo 13 agora no próximo mês. Que bacana. Então, é um adolescente aí que está entrando nessa fase boa, que é a adolescência. E assim, quando a gente é mãe, a gente já tem algo que... Eu não sei se é um privilégio nosso, eu acho que não é um privilégio, mas é um privilégio dos homens não terem que a culpa da maternidade, né? Então, quando a gente tem a empresa, que necessita muito de nós, e ainda eu sou a profissional empresa, faço a gestão da equipe junto com o meu sócio, e eu também faço a parte geral de atendimento ao cliente. Então, eu sou a contadora que os clientes falam muito. Então, a demanda do meu tempo, do meu dia a dia, é extremamente extenuante, no sentido de demanda de comunicação. Mas perfeito. respondendo a sua pergunta sobre como conciliar tudo isso. O mais importante que nós precisamos entender é que quantidade de tempo não é a mesma coisa que qualidade. Então... Epa. Meu Deus. A minha empresa hoje precisa muito do meu tempo. Então, tem dias que eu passo 10 horas, 12 horas trabalhando. E aí me sobra um restante das outras horas, né? Os meus filhos... Não é todos os dias, tá? Então, que fique claro. Não tem como trabalhar todos os 12 horas tendo crianças. Claro. Deixa claro. Mas claro. Tem dias que a gente precisa, né? Estender um pouco mais. Mas é importante que os nossos filhos, eles cresçam vendo que nós trabalhamos muito, mas que nós não abrimos mão de estar com eles, de ter um momento exclusivo deles. Muito que seja 20 minutos, que seja 30 minutos, qualidade. Que seja isso, que seja... Não do tempo, mas da ação ali. Da ação. Que seja, por exemplo, um dia que você escolha na semana... Desculpa. Que seja um dia na semana que você escolha para ser, por exemplo, o dia do filme, o dia do cinema. Então, é importante que eles criem essa conexão com você, que fala assim, apesar de que os meus pais têm uma rotina puxada, têm a empresa, mas eles se dedicam também a nós. Meu Deus. Então, priorizar um tempo de qualidade, não um tempo muito grande sem qualidade. Perfeito, né? perfeito. Uma coisa que a gente luta muito no dia a dia hoje é o celular. Né? O celular é algo que toma muito nosso tempo, tira a nossa presença ali do momento, ainda mais hoje a gente atende praticamente 100% online, né? Perfeito, O cliente, perfeito. Ninguém mais tem tempo de ficar indo ao escritório, né? Então a gente atende 100% pelo celular. E o celular, Ellen, né? Pelo fato de ser proativa com os meus clientes, entendo que vocês têm uma necessidade que às vezes não pode esperar para outro dia às 7 da manhã para mim te responder. Então, talvez às 7 da noite eu vou te responder. Às 8 da noite eu vou te responder. Muito bom. Então, saber organizar isso. Isso, mas é importante que isso não tome de você o tempo que é dos seus filhos. Que é da sua conexão com Deus, tempo com do seu marido. momento espiritual, do seu tempo com seu esposo. Muito bom. Então, tem que ter prioridades, e essas prioridades, elas infelizmente dependem de tempo. E você tem que ter uma boa gestão de tempo, é isso. Muito bom, muito bom. Não tem um milagre, não tem um manual. Um manual. É de acordo com aquilo que a gente vai ajustando no dia a dia, cada um tem uma realidade diferente. Eu falo que o meu sócio, eu brinco com o meu sócio, ele ainda não tem filhos, né? Ele é casado, mas não tem filhos. E eu falo assim, quando você tiver filhos vai ser diferente, porque realmente nós precisamos nos dividir muito mais quando nós temos filhos, em detrimento a quando nós não temos. Perfeito. Hoje eu tenho 2 filhos, né? Então eu preciso de 2 tempos a mais para dedicar com eles. São idades Muito diferentes, um é menina, o outro é menino. Então, é gestão de tempo. Essa é a resposta. Tem que gerir o tempo. Me fala, o que você sabe hoje que gostaria de ter aprendido assim, quanto antes possível? Eu acho sabe? que... Quando tu começou assim, olha, puxa, hoje isso aqui para mim é um dos pilares da minha vida, né, das minhas crenças, da minha espiritualidade como pastora, que eu deveria ter aprendido bem antes. Que eu ainda luto muito com isso, mas que nem tudo está sob o meu controle e nem tudo é responsabilidade minha. Nem tudo é minha responsabilidade. Isso vai dar um corte tremendo. Nem tudo está sob o teu controle. E nem tudo é minha responsabilidade. Sim. Porque na nossa profissão, a gente é responsável por muitas coisas
por tudo relacionado à empresa, em relação a tributário, contábil, fiscal, departamento pessoal. Então, tem muitas coisas que são responsabilidade da contabilidade e outras que não são, mas que a empresa quer que seja. Né, que os empresários acabam querendo que seja. Então, por muito tempo, eu absorvi essa responsabilidade. E isso, emocionalmente, te gera uma cobrança muito grande. E hoje eu ainda estou aprendendo, né, mas já evolui muito, de que nem tudo é minha responsabilidade, nem tudo está sob o meu controle. Não tem como eu assumir uma responsabilidade por uma decisão do gestor da empresa, que lá na frente vai ter um resultado e que depois eu não vou conseguir, às vezes, nem fazer um paliativo. Né? Então, é importante que esse aprendizado, né, e hoje eu ainda estou aprendendo que nem tudo é minha responsabilidade, nem tudo está sob o meu controle. Muito bom, gostei. Nem tudo é minha responsabilidade e nem tudo está sobre o meu controle. E como que a fé moldou você para aquilo que você vive hoje? Porque assim, eu tive a honra, gente, de conhecer a empresa deles, assim, Profit. E é gente, escritório lindo, tudo de excelência. Mas como é que a fé moldou você para viver o que você vive hoje? Então, a definição de fé, ela é você acreditar naquelas coisas que ainda não é possível enxergar, que não está palpável. E eu, desde muito cedo, eu sempre fui além do que aquilo que estava diante dos meus olhos. E a fé, unido àquilo que eu acreditava que fosse possível, fez a Profit existir da forma que ela é. Uau. Que é o quê? Acreditar que fosse possível, mesmo eu não tendo o recurso necessário. Mesmo eu não tendo o recurso necessário. Muito então, bom. A Profit, ela é pautada em cima da fé, de nós enxergarmos... Ela é um milagre. Eu posso falar que ela é um milagre porque humanamente, racionalmente, se nós olharmos para a Profit, o resultado que a Profit tem hoje e aonde nós ainda queremos chegar, humanamente não é possível. Eu não sei se é possível, não sei se você tem esse controle. Eu penso que tem, te conhecendo. Quantos clientes vocês têm hoje? Hoje nós temos 134 clientes. Uau. Na nossa base. 134 clientes. Isso. Bastante, né? Bastante. A gente quer chegar um pouco mais. Quantos colaboradores? Hoje nós temos 15 colaboradores. 15? Dá a média de quase 10. Isso. É a média que tem que ter. Geralmente, o escritório de contabilidade são 10 CNPJs ali por colaborador. É que vai depender do porte também da empresa, né? Tem empresas que demandam mais, outras demandam menos. No nosso caso, nós trabalhamos com empresa de médio porte. É óbvio que nós atendemos todo tipo de nicho de mercado, tamanho de clientes. Chegar um cliente pequeno, nós vamos atender, mas o nosso objetivo são empresas do regime normal, regime de lucro real, lucro presumido. Sim, então, são empresas que têm um faturamento ali acima de 6, 7 milhões por ano. Uau! Isso. Então, hoje... E aí, assim, acaba que a média de funcionários por empresa é um pouco menor mesmo. Mas se você trabalhar com empresas menores, tem funcionário que consegue atender até 50 empresas por funcionário. Hoje não é a nossa realidade. Hoje a gente trabalha... Não é ideal. Assim, dá resultado, mas cada um tem o seu objetivo, o seu nicho. Hoje nós somos especialistas em lucro real. Nosso objetivo como escritório... O que é ser um especialista em lucro real? Então, hoje nós temos no Brasil 3 regimes tributários principais, que é o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido, que são formas de apurar o imposto daquela empresa, né? Só que como escritório de contabilidade, como contadores, né? Ellen como profissional, nós não apuramos impostos, né? Nós fazemos sim apuração, porque é uma obrigatoriedade, fazemos isso muito bem feito, mas nós pegamos essa apuração, né? Nós, antes de fazer essa apuração, nós transformamos a empresa para que ela tenha a melhor apuração de impostos, o melhor resultado tributário, porque esse resultado tributário, se bem executado, ele vai refletir diretamente no fluxo de caixa da empresa. No dinheiro mesmo que está dentro da empresa. E se
a gente apurar de forma errada se a empresa aplicar um planejamento, ou melhor, porque não tem como fazer um planejamento mal feito, né? Geralmente as empresas estão numa situação ruim porque não tem um planejamento. Então, quando não há um planejamento, as empresas acabam comprometendo muito o caixa dela, o fluxo de caixa. Vai Acaba danificar a indo muito para o imposto. Tem empresas que a gente recebe pagando 16% de carga tributária, 13%. E hoje não é a realidade do Brasil. O empresário não consegue retirar 10, 15, 20% todos os meses ali de lucratividade para ele. Mas nós temos um sócio oculto, né? Esse sócio oculto, ele não participa do ônus da empresa, Eita. ele não gere funcionário. Esse sócio, ele não se importa se você está com lucro ou com prejuízo, mas chega no determinado dia do mês, ele quer receber a Meu retirada pai. dele, que se chama imposto, é uma DARF ali que você tem que pagar todos os meses. E quando bem planejado, quando bem executado a parte tributária da empresa, essa divisão de lucros que vai para esse sócio oculto que se chama governo, ela acaba sendo uma parte justa, né? Não é injusto pagar imposto. Sim, nós precisamos pagar imposto, mas apenas o justo. Apenas Muito aquilo bom. que é necessário. Sócio oculto. O sócio oculto, que eu brinco, é o governo. Por quê? Ele não participa, ninguém está enxergando ele naquela empresa, ele Muito não bom. investiu absolutamente nada. Ele só, na verdade, hoje, né, ele burocratiza muitas vezes a operação da empresa. E o que ele faz? Ele recebe a distribuição de lucro dele, mesmo se a empresa estiver dando prejuízo, sem investir R$1. Então, nós, empresários, precisamos entender que é nosso papel, além de fazer o nosso negócio crescer ali, fazer a empresa tomar um corpo, uma estrutura, se solidificar, também ter uma excelente assessoria de planejamento tributário, porque muitas vezes o seu lucro está no seu pagamento de imposto, está indo para o governo. Muito bom. Então, esse lucro que está saindo do seu caixa, ele deveria estar ficando. E os regimes tributários no Brasil hoje, eles são definidos justamente para trazer ali para a empresa esse pagamento de imposto de forma mais justa. E como que você vai saber se é melhor você estar no Simples Nacional, no lucro real, no lucro presumido? Você precisa de um bom contador. Meu Deus. E muitas vezes esse bom contador não é o contador que está lá contigo há 20, 30 anos. Você é uma boa contadora? Com certeza. Eu sou uma excelente contadora. Gente, deixa eu falar para vocês, porque assim, a Ellen, ela também dá palestras, ela dá mentorias sobre o que realmente ela é uma profissional, não é? Eu diversas vezes eu já vi ela dizer, olha, ore por mim porque eu vou dar uma palestra, vou dar um curso. Isso é muito importante. Fale para as pessoas que estão assistindo, que vão estar assistindo o podcast, não é? Vão estar olhando o podcast, como que eles fazem para receber uma mentoria sua? Por exemplo, eu quero receber um curso da Ellen, eu quero convidar para que ela vá dar uma palestra na minha empresa. Como é que pode ser? Como que pode acontecer? Então, hoje, muitas vezes, pastor, é importante dizer isso, que às vezes o empresário vem até nós querendo um curso, querendo um treinamento, só que às vezes ele não sabe muito bem o que ele está precisando. Então, nós oferecemos cursos, sim, oferecemos palestras, ministrações, planejamento. Só que antes de eu oferecer para você, empresa, um serviço, nós vamos entender qual é a sua real necessidade. Porque hoje Você vai mapear. eu vou mapear a empresa. Antes de oferecer qualquer serviço, a gente faz um mapeamento. Fala assim, olha, primeiro ponto, para nós irmos para qualquer decisão dentro de uma empresa, planejamento tributário. Nós precisamos fazer um planejamento tributário, porque lá eu vou enxergar os últimos 5 anos da empresa. Mas esse mapeamento que você faz já está incluso, por exemplo, o curso, a mentoria, já está incluso ou não? Ou você mapeia para depois falar de valor? Porque assim, talvez tem gente que vai estar olhando aqui esse podcast e ele vai dizer assim, meu Deus, para quem não sabe, ela é minha contadora, tá? Eu já falei isso aqui, mas acho que você, sei lá, por algum motivo não entendeu. Ela é minha contadora pessoal. Como que isso pode acontecer? Porque assim, você falou que vai mapear a empresa. Sim. A pessoa paga o curso e já está incluso o mapeamento ou é separado? Não.
primeiro a pessoa vai fazer o mapeamento. Primeiro ela faz esse planejamento, esse mapeamento. De acordo com a necessidade dela, aí a gente vem com o portfólio do que a gente consegue oferecer para ela que vai realmente resolver o problema dela. Porque às vezes a pessoa quer um curso, eu quero um curso de gestão financeira, mas ela está precisando de uma questão tributária. O maior problema dela é tributário, não é financeiro. Ah, eu tô com um fluxo de caixa negativo, mas o problema muitas vezes não é a gestão do fluxo de caixa, mas é para onde está indo esse dinheiro. E muitas vezes o problema está no tributário. Muitas vezes você está pagando uma carga tributária muito alta. Muitas vezes não é a gestão da sua equipe. Então, precisa se enxergar qual é o problema da empresa para então oferecer de primeiro modo o principal remédio que ela vai sanar ali o problema dela. Como é bom a gente conversar com alguém que é profissional. Porque a maioria dos profissionais hoje, eles pensam primeiro no dinheiro para depois trazer a solução para quem o procura. Sim. Então, a Ellen está falando o quê? Não, primeiro ela vai mapear, depois. Não é? Isso é muito importante, muito importante. Eu queria que você me falasse sobre o seu sócio. Sim. Sobre o seu sócio, que é uma pessoa assim, muito querida, eu conheci, né, lá na empresa de vocês em Sinop. Eu queria que vocês falassem com ele, não é, ou sobre ele, não é? Conte para mim. Então, meu sócio é o Delamário, né? Ele fica em Sinop. Na verdade, nós somos em 3 lá. Mas que trabalham dentro da empresa na cidade de Sinop, é eu e o Delamário. O meu outro sócio tem um outro escritório que fica em Guarantã do Norte, numa outra cidade. Mas o Delamário, ele é economista, além de contador, né? É uma pessoa extremamente profissional e competente na área contábil. Então, eu brinco que nós somos, assim, deu muito certo a sociedade, porque eu sou uma pessoa extremamente comercial, né? Amo fazer um planejamento tributário, amo fazer essa conexão com os empresários, entender o problema, a dor do empresário. E o Delamário é esse perfil extremamente técnico, analista, analítico. Então, assim, um completou o outro na área profissional exatamente para levar a Profit aonde ela está hoje. Né? Agora, é muito importante unir forças. Sim. Porque fisicamente ele não está aqui. Exato. Mas a empresa dele está aqui. Sim. E qual é a expectativa que você está tendo de ser assim? Porque hoje eu não te falei ainda, e para todos os nossos patrocinadores, investidores do Reino na coalizão, essas 8 empresas, todos eles que a gente está entrevistando, eu tenho anunciado para eles que hoje, no mínimo, 250 pessoas irão estar participando da coalizão debaixo de uma oferta e semeadura de vocês. Nossa, que alegria, que bom. Não é? Eu então, fico muito assim, feliz. Como que você vê isso? Poxa, a minha empresa está investindo para que no mínimo 250 pessoas, e olha que eu estou jogando baixo, Sim. Vão estar sendo edificadas. Como que você vê isso? Nós vemos isso como um dos princípios de ser um empresário do reino, de ser um empresário cristão, de ser empresa. De ser empresa. Exato. Se nós, como empresa, não tivermos um impacto na sociedade, um dos nossos pilares acaba não sendo tão forte assim. Uau. Por quê? É importante crescer, é importante estruturar, é importante ter a lucratividade, é importante nós, como empresários, termos os nossos objetivos pessoais alcançados. E sim, isso é parte do objetivo do qual nós abrimos a empresa. Mas, além disso, a empresa ela também tem o seu lado social, onde nós estamos ali para gerar empregos, gerar renda, solidificar famílias. E quando nós conseguimos, além disso, também sermos patrocinadores de conhecimento para outras pessoas, isso torna o mundo e as pessoas melhores. Torna a sociedade melhor. E estar patrocinando a coalizão, conhecendo, né, como vai ser este evento e sabendo que 250 pessoas puderam ter o acesso de forma gratuita, é uma honra, porque apesar de que nós muitas vezes temos aquele slogan que fala que aquilo que nós não pagamos, nós não geramos valor sobre isso, né? Mas alguém pagou por isso. Alguém semeou. Alguém semeou por isso. E essas pessoas,
tenho certeza que vão estar lá, elas vão estar sendo alcançadas e abençoadas por uma palavra que Muito vai bom. gerar transformação sobre a vida delas. Eu estava na Bahia agora, no final de semana passado, e eu falei que... Falei para um líder, falei, olha, vamos, porque a inscrição sua você já ganhou, porque pessoas semearam. Ou seja, tem um casal aqui da Bahia que você recebeu para que ela Que tivesse, bênção. não é? A semeadura da sua empresa. Qual seria a palavra que você iria deixar, não é, para quem vai estar participando da coalizão, para quem vai estar assistindo ao podcast? Qual seria a palavra final que você deixaria assim nesse podcast? E eu assim já quero te dizer que eu estou me sentindo honrado demais. É lindo ver o quanto você é profissional no que você faz. E eu quero aqui respaldá-la e dizer, eu quero indicar, tá? Se você quer levá-la para a tua empresa, dar uma palestra, dar para o teu estado, para o teu país, não é? Porque as nações vão estar assistindo o podcast. Pode levá-la. Leve porque tem meu respaldo. Eu estou validando, né? Validando. Qual seria a última palavra que você deixaria para eles? Para quem está assistindo esse podcast e que está iniciando em um empreendimento, a palavra que eu tenho para deixar para você é que você não tenha medo. Uau. Só que além de não ter medo, o que anda junto com o crescimento, o que anda junto com a estrutura, o que respalda a estrutura é uma boa organização, é um bom planejamento. Muito Então, bom. você que está começando, não cometa o erro de crescer desorganizado e depois organizar, porque isso pode custar caro, isso pode atrasar o seu crescimento. Então, hoje, nós temos acesso à informação, nós temos acesso a pessoas. Se você está assistindo esse podcast, você está tendo acesso a essa informação. Então, se você tem um negócio na sua mão que Deus está te entregando, você como um bom mordomo, deve sim, com capricho, com cuidado, procurar uma pessoa, um profissional, se você ainda não tem essa capacidade, para estruturar o seu negócio junto com você, Muito bom. na área de gestão, na área tributária, na área humana, é importante isso. Muitas vezes a gente acha que é um custo, mas é um investimento, para que você colhe esses frutos da sua organização. Se você lê Provérbios, não tem como não fazer de outro jeito. E para quem vai estar na coalizão, né, eu tenho certeza que vai ser um momento de muita honra, vai ser um momento de muito conhecimento e de virar de chaves na vida de muitas pessoas. Muito bom, muito bom. Eu quero dizer, Aline, assim, que é uma honra tê-la como discípula, tê-la como uma investidora do reino, já não só nesse projeto, não é? Você investe no reino. Muito Amém. obrigado por esse podcast. Daqui uns dias vai estar liberado. E ela já está no meu Instagram, já está rodando coisas dela. Graças a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Prazer. Obrigada. Deus abençoe.